O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre uma passagem do Evangelho segundo Marcos que convida a meditar sobre a verdadeira pureza e espiritualidade. Nesse trecho, Jesus confronta os fariseus e escribas, chamando-nos a um entendimento profundo da lei e da pureza. No início do capítulo 7, vemos os fariseus e alguns escribas observando os discípulos de Jesus, criticando-os por não seguirem as tradições de purificação ritual antes das refeições. Jesus responde citando Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele destaca que os mandamentos de Deus são suplantados por tradições humanas, revelando a hipocrisia daqueles que priorizam rituais externos em detrimento da verdadeira devoção. Jesus vai além e ensina que o que realmente contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Ao confirmar isso, ele redireciona o foco da pureza ritual para a pureza interior. Ele nos chama a examinar nossos corações, pois é daí que surgem os maus pensamentos, a imoralidade, a inveja e outras impurezas. E outras impurezas, como fala Marcos no Evangelho. Por isso queremos mostrar, direcionar o fiel cristão para alguns caminhos de uma espiritualidade. Primeiro, exame interior. Somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. A verdadeira espiritualidade começa com a autoavaliação. Precisamos nos perguntar quais são as intenções do nosso coração. Estamos verdadeiramente buscando a Deus ou apenas cumprindo rituais? O exame da consciência diário é uma prática bastante importante para mantermos o caminho da verdadeira pureza. Segundo, a conversão do coração. Jesus nos chama a uma conversão contínua. Não basta evitar atos impuros, devemos transformar nossos corações. Esta transformação é um processo contínuo de abrir-se à graça de Deus, permitindo que Ele remova as impurezas e nos faça novas criaturas. Terceiro, amor autêntico. A base da espiritualidade cristã é o amor. Jesus nos ensina que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O coração puro é aquele que ama de verdade, sem interesses ou segundo as intenções. Vivemos o amor autêntico quando servimos aos outros e buscamos seu bem. Quarto, fidelidade à palavra de Deus. Devemos nos apegar aos mandamentos divinos, colocando-os acima das tradições humanas. A palavra de Deus é viva e eficaz e nos guia no caminho da verdade. Por isso precisamos estudar, meditar, viver a palavra, para termos uma espiritualidade sólida e autêntica. Quinto, participação dos sacramentos. Os sacramentos são o meio pelos quais recebemos a graça de Deus. A Eucaristia e a reconciliação em particular são fontes de purificação e fortalecimento espiritual.
participar regularmente da missa e confessar nossos pecados nos ajuda a manter nossos corações voltados para Deus. Sexto, prática da oração. Estabeleça um tempo diário para oração, converse com seu Deus, escute, abra o seu coração. A oração fortalece nosso relacionamento com o Senhor. 7. Silêncio e meditação. Reserve momentos de silêncio para meditar sobre a presença de Deus em sua vida. A meditação ajuda a centrar-se e a ouvir a voz do Senhor. 8. Comunidade e fraternidade. Participe ativamente de uma comunidade de fé. A convivência com outros cristãos nos fortalece e nos apoia na nossa jornada espiritual. 9. Serviço e caridade. Engaje-se em atos de serviço e amor. Ajudar os necessitados e praticar obras de misericórdia nos aproxima do amor de Cristo. 10. Estudo espiritual. Leia e estude os textos sagrados e obras de espiritualidade. O conhecimento aprofunda a nossa fé e nos inspira a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aconselho também a ler um livro de um santo, para não só conhecermos a vida dele, a história dele, mas podermos também, através da leitura, percebermos também o nosso caminho de santidade. 11. Abertura ao Espírito Santo. Esteja aberto à ação de Deus, esteja aberto à ação do Espírito Santo em sua vida. Ele nos guia, ele nos consola, ele nos transforma. E por último, perdão e reconciliação. Pratique o perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros. A reconciliação liberta o coração de mágoas e ressentimentos, promovendo a paz interior. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus nesse Evangelho nos desafia a ir além das aparências e das práticas externas. Ele nos convida a buscar a pureza do coração, a viver a nossa espiritualidade baseada no autêntico amor e na fidelidade à palavra de Deus, que possamos então, através da graça de Deus, transformar nossos corações, vendo não apenas para cumprir rituais, normas, mas para amar e servir a Deus e ao próximo com sinceridade. Que esta reflexão de hoje nos inspire a um compromisso renovado com a nossa fé, buscando sempre a verdadeira pureza que a graça de Deus nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.